Você já ouviu falar que a Bíblia transforma pessoas? Você conhece um ex-traficante, alguma pessoa que de alguma maneira foi impactada pela palavra de Deus e teve a sua vida mudada? Ou talvez você mesmo tenha alguma experiência para contar, alguma experiência de transformação? Ou quem sabe você não acredita que as pessoas sejam mudadas, transformadas? Ou talvez até você é um outro tipo de pessoa, talvez você até acredita nisso, mas não conhece as básicas bíblicas para tal afirmação. Meu nome é Felipe Stort, seja muito bem-vindo ao meu escritório para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, neste domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, nós vamos estudar a lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. Essa lição que eu tenho aqui em minhas mãos. A nossa lição, como de costume, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a Bíblia é a palavra viva de Deus, onde nós faremos uma análise bem prática, bem objetiva, ali de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Depois, o segundo tópico, nós temos a Bíblia anula os conselhos do mundo, onde a gente vai fazer uma análise mais minuciosa de 2 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, a parte A, e outras partes aqui também, de 2 aos Coríntios, capítulo 10. Terceiro tópico, a Bíblia nos torna humildes. Claro que é uma humildade diante de Deus, onde a gente vai estar analisando, muitas passagens bíblicas, mas em especial a passagem da carta de Tiago. Muito bem, então o tópico primeiro da nossa lição, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura de Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja, em primeiro lugar, o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas antes da gente entrar nesse comentário, deixa eu fazer um breve resumo, dá para você um breve contexto histórico do que estava acontecendo sobre esta carta aos Hebreus. Bom, em primeiro lugar, você deve saber que a carta aos Hebreus nós não conhecemos o seu autor. Alguns acreditam ser Paulo, inclusive a tradição cristã assim acreditava. Outras pessoas entendem que era Apolo, outros atribuem a Barnabé, alguns a Lucas, e a verdade é que nós não sabemos, não temos base para dizer quem foi o autor da carta aos Hebreus. Mas nós podemos saber com certeza que esta carta foi escrita para, em sua maioria, judeus que se converteram ao cristianismo e que estavam sendo tentados a voltar para a velha prática do judaísmo. E se assim o fizessem, certamente apostatariam da fé, perderiam a salvação e certamente não seriam contados entre os nossos irmãos, né? Mas esse autor da carta aos Hebreus, ele foi usado por Deus para transmitir essa verdade muito importante. E chega em determinado momento, onde o autor aos Hebreus ele está escrevendo, fazendo comparações da travessia do deserto, quando os judeus saíram do Egito para entrar em Canaã, e ele vai dizer que aqueles que ali pereceram porque não deram ouvidos à palavra de Deus. E no capítulo 4, versículo 12, ele começa a dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Com eficaz, ele está dizendo que a palavra de Deus ela cumpre o seu propósito. Ela é eficiente naquilo a que se propõe. E quando é dito que a palavra de Deus ela é viva, o que ele está querendo dizer é que a palavra de Deus ela é viva porque Deus é vivo. Dizer que a palavra de Deus é viva
traz a ideia de operância, de eficácia, de uma palavra que cumpre o seu propósito. Mas é mais do que isso. A palavra de Deus é viva. Quando dizemos que Deus é vivo, queremos dizer também que a palavra de Deus ela é atual. Ela valia para o tempo em que foi escrito, ela vale para o nosso tempo e ela valerá se este mundo ainda viver por 1000 anos. Independentemente de culturas sendo mudadas, de mentes sendo mudadas, a palavra de Deus ela sempre será atual. Foi o próprio pastor Billy Graham que disse que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Então a palavra de Deus ela é viva, ela tem esse poder de transformar, ela não pode ser avaliada segundo os critérios do mundo, mas é ela que lança luz para que o mundo possa ser interpretado à luz da palavra de Deus. Você cristão, você deve ter a palavra de Deus como verdade absoluta para analisar, para averiguar as coisas que há no mundo e saber aquilo que é correto, aquilo que é errado, à luz da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é viva porque Deus é vivo e ela é eficaz, ela é capaz de operar na vida de quem crê na sua palavra, de quem lê, de quem estuda, de quem tem um compromisso com ela. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não se torna a palavra de Deus, mas ela só traz eficiência na minha vida, ela só vai fazer-me caminhar rumo à perfeição espiritual se eu ler, buscar conhecimento, compreendê-la e praticá-la principalmente. Aí sim, a palavra de Deus vai produzir o seu efeito, porque ela é viva e ela é eficaz. Diz o autor aos Hebreus que ela também é mais penetrante que espada de 2 gumes. E ela é capaz de penetrar e dividir juntas e medulas, alma e espírito. Quando o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela é mais cortante ou ela é mais penetrante que espada de 2 gumes, o gume de uma espada é o lado afiado. Ou seja, uma espada de 2 gumes tem a sua afiação do lado direito e do lado esquerdo. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer, por mais que sejamos tentados a entrar na área de conhecimento que não é meu, por exemplo, a área de anatomia, quando fala de juntas e medulas, e eu quiser aqui fazer um monte de explicação para você, o que o autor aos Hebreus, na verdade, ele está dizendo é que, de um lado, você tem um homem natural, ali que ele usa a palavra juntas e medulas para falar de homem natural. De outro lado, você tem um homem espiritual, alma e espírito. A ideia é de que a palavra de Deus ela é tão cortante, tão penetrante, que ela encontra guarida no âmago do homem, quer dizer, na parte mais central. A palavra de Deus ela chega aonde a palavra humana não é capaz de chegar. Você pode ser um exímio pregador da palavra de Deus, você pode ter feito um excelente curso de oratória e saber falar muito bem, mas se a palavra de Deus não for falada, se o Espírito de Deus ele não estiver naquela situação, de nada valerá as suas palavras, porque as suas palavras podem até emocionar alguém, mas somente a palavra de Deus ela pode encontrar o centro, o cerne do homem. E desta maneira, ela é capaz, como a gente vai ver no subtópico 3, de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja, o coração na Bíblia é muito mais do que um órgão que bombeia sangue. Ele é o centro da vontade, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, né? Alguém às vezes até usa coração de maneira simbólica em nossos dias, quando diz, olha, meu coração está apertado, né? Estou sentindo uma tristeza no coração. Certamente é uma palavra dotada de simbolismos, e na Bíblia não é diferente. Portanto, a palavra de Deus, ela, além de ser viva e eficaz, conforme vimos, além dela atingir a parte central, mais profunda do homem,
ela é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos confrontados por ela. Ela revela a nossa hipocrisia, ela revela o nosso pecado, ela revela aquilo que está oculto dentro de nós. Você, quando sai de casa, certamente, você olha no espelho, penteia o seu cabelo, lava o seu rosto, tira remelas e outras coisas, se desamarrota todo e você olha no espelho e vê se você está pronto para sair. O cristão, antes de sair de casa, ele deve usar a Bíblia como o seu espelho do dia a dia. Através da palavra de Deus, você é capaz de perceber aquilo que está errado na sua vida e corrigir para que você possa viver em comunhão com Deus, viver no caminho certo, viver no caminho santo. Por isso a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É bom que saibamos que o coração do homem é mau. Por isso, ao ser confrontado com a palavra de Deus, nós temos a ideia de que nós podemos corrigir alguma coisa. E nós vamos corrigir se nós adentrarmos por esse caminho. Passando ao segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Esse tópico está praticamente relacionado a 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. E eu passo a ler para você nesse momento. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A Bíblia anula os conselhos deste mundo. Bom, em primeiro lugar, Paulo fala das armas da nossa milícia. Milícia é a nossa força militar, o nosso exército. Paulo foi um grande expositor da vontade de Deus, da palavra de Deus. Ele gostava muito de fazer ilustrações. E uma das suas ilustrações preferidas é falar de soldados, de guerras. Basta você entrar em Efésios capítulo 6, onde Paulo trata ali das armaduras espirituais de Deus que o cristão deve usar. Então, Paulo vai falar que as nossas armas da nossa milícia, ou as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, para a destruição do conselho do mundo, para a destruição de toda arrogância, altivez que nos impedem de aproximar a Deus. Pois bem, desta maneira, você deve lembrar muito bem, eu acabei de dizer, de Efésios capítulo 6, se não me foge a memória, a partir do versículo 10, onde Paulo vai nos chamar a atenção para uma batalha espiritual. E ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E Paulo lista uma série de armaduras que nós devemos tomar, que nós devemos usar. Entre as armaduras listadas por Paulo, encontra-se a espada do Espírito, que ele mesmo diz que é a palavra de Deus. Veja, a espada talvez fosse o principal instrumento ou a principal ferramenta de combate dos tempos antigos. Com a espada você tanto ataca, fere, mata, quanto também se defende. Às vezes a gente tem a ideia de que o escudo é para defesa. Claro que é. Lá em Efésios 6, o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do inimigo. Mas a espada também serve para se defender. Jesus tanto se defendeu de Satanás, quanto atacou-o no deserto, enquanto foi ali por ele tentado, usando a palavra de Deus. Portanto, em primeiro lugar, as armas da nossa milícia não são nossas. Tomai toda a armadura de Deus, é o conselho de Paulo. Não as nossas. Porque se nós formos guerrear, irmãos, a gente vai talvez
fazer o contrário do que Paulo disse. Lá em Efésios 6 também, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, né? Lá nas regiões celestes. Isso quer dizer que nossa luta é uma luta espiritual. Portanto, se nós queremos vencer, nós não devemos usar as nossas armas carnais, mas sim as nossas armas espirituais. Por isso que o cristão ele não deve ficar entrando em intriga em redes sociais. Ele não tem que ficar respondendo, brigando por política ou por que quer que seja. Ele não usa de subterfúgios. Aliás, essa lição em especial tem muitas palavras que talvez seja de difícil entendimento. Eu proponho que você, professor, estude cada palavra que você não conhece e que você passe o significado para os alunos. Subterfúgio, a gente está falando de pretexto. Tem gente que utiliza-se de pretexto de algum tipo de pretexto para levar vantagem. Conchavos, que também é dito na nossa lição, é você conspirar contra alguma pessoa, você fazer uma conspiração, você juntar-se a alguém para derrubar uma outra pessoa. O cristão não usa dessas coisas. O cristão não usa de mentira para se autopromover. Ele não usa de, como é dito por aí, puxar o tapete do seu irmão para crescer ministerialmente ou ter a oportunidade mais vezes de pregar. Isso não faz parte das nossas armas ou das armas de Deus que nós devemos usar no combate espiritual. Não, as nossas armas são espirituais. E sendo armas espirituais, como a Bíblia o é, nós somos capazes de destruir fortalezas. Paulo vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortalezas traz a ideia aqui de uma guarnição, traz a ideia de um lugar protegido, de um lugar cercado, de uma grande muralha, uma grande fortaleza, difícil de você penetrar. Se você quer entrar em guerra contra uma cidade, se ela é bem fortificada, você tem dificuldade de combater. E Paulo está dizendo que o mundo espiritual e Satanás ali como príncipe deste mundo caído, obviamente, ele tem as suas fortalezas, é um reino que não traz a ideia de um combate fácil, mas é um combate árduo, um combate difícil. Por isso que as nossas armas nem nossas são, nós tomamos emprestadas de Deus. Lembro de novo, Efésios 6, tomai toda a armadura de Deus. Lembro-me de Davi, quando tomou a armadura de Saul, ele mal conseguia andar, mas quando ele vai contra o gigante, ele diz que vai contra o gigante em nome do Senhor. E isso faz toda a diferença. Davi ali toma as armaduras espirituais, as armaduras de Deus, para ir ao combate. E essa é uma verdade. E a partir de que nós entendemos isso, é que nós podemos destruir fortalezas das trevas. Agora, quando nós dizemos que o combate é espiritual, isso não quer dizer que o espiritual não transcende e não tenha influência no natural. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o espiritual ele influencia no natural. Tanto é verdade que, embora a nossa luta não seja contra carne e sangue, o príncipe dessa treva, ele já influencia os nossos poderes humanos. Tanto é verdade que parece que João é quem diz que há muitos anticristos e que o espírito dele já está na terra, operando, trabalhando, né, em todos os tempos contra a igreja do Senhor. Mas a igreja não precisa se preocupar, porque tem a promessa de que a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Mas, então, nessa luta espiritual, o reino das trevas
traz obscuridade, traz escuridão à mente dos nossos governantes, à mente dos movimentos sociais que acontecem à nossa volta. E quando isso acontece, muitos argumentos falsos, eles são construídos com aparência de argumentos verdadeiros. Hoje o mundo está cheio desses argumentos. A gente pode citar o relativismo moral. O relativismo é o pensamento segundo o qual não há verdade absoluta e que cada um tem a sua verdade. Por isso que a gente vê esse movimento chamado de... me fugiu da mente agora, o movimento de direitos humanos, trabalhando em favor daquilo que é errado, daquilo que está incorreto. Por isso que a gente vê hoje muitas pessoas se dando bem com aquilo que é errado e uma burocracia grande para aqueles que querem fazer o que é certo dar certo. E aí a gente tem a impressão de que fazer o correto não adianta e não te leva a lugar algum. São muitos argumentos falaciosos, os argumentos utilizados pelo feminismo, que, na verdade, na pretensão aparente de exaltar a mulher, na verdade, acaba diminuindo ela, acaba destruindo a família. Então a gente tem, sim, falsos argumentos aos montes, esta aprovação em muitos países. E há um aceno muito grande para que no Brasil, há uma pressão muito grande para que o aborto seja aprovado sem qualquer restrição no Brasil, assim como já está sendo aprovado em vários lugares no mundo. São argumentos falaciosos, argumentos que vão contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, as armas da nossa milícia, ela tanto é capaz de destruir fortalezas, como também diz o versículo 5 de 2 Coríntios 10, o versículo 5 vai dizer que ela também destrói os conselhos. E o nosso comentarista, ele traz aqui para a gente que a versão Nova Almeida atualizada traduz como raciocínios falaciosos. A própria palavra de Deus, ela tem respostas para todos esses argumentos falsos. Querido ouvinte, é Deus quem nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Não tem condição alguma de nós questionarmos a palavra de Deus, porque Ele é quem sabe qual é a melhor maneira de se viver. Ele é quem sabe qual é a função do papel da mulher na sociedade. É Deus quem sabe se o homem pode ou não abortar. Você precisa de um princípio divino para confrontar esses falsos argumentos. E o que acontece é que nos nossos dias, muitos cristãos, principalmente os jovens, eles vão para faculdades e lá eles são doutrinados, porque não frequentam a escola dominical, não frequentam os cultos de ensino da palavra e acabam não tendo base bíblica para combater o relativismo moral, os movimentos da ideologia de gênero, não conseguem se defender contra as atrocidades do aborto, dos pensamentos feministas. Mas quando nós temos um compromisso com a palavra de Deus e a estudamos com afinco, certamente ela nos trará luz à nossa mente para que nós possamos destruir todos esses falsos argumentos. Mas não para por aí. Diz a palavra também, em 2 Coríntios 10, versículo 5, que além de destruir os conselhos, também as armas da nossa milícia, ela destrói toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez é arrogância, é orgulho. Os nossos pais teólogos, eles diziam com razão de que a raiz de todo pecado é o orgulho. Foi assim lá no Éden. Adão pecou por conta do seu orgulho. O homem e a mulher quiseram ser iguais a Deus. Quando nós colocamos a nossa vontade à frente de Deus é que pecamos.
Isso é orgulho. Nos colocamos, nós usurpamos o trono de Deus. Quando nós fazemos isso e pecamos, nós estamos dizendo que a nossa vontade é mais importante que a de Deus. A Bíblia, por sinal, ela nos humilha. Nós vamos falar disso no subtópico, ou melhor, no tópico 3, mas o ponto aqui é de que a Bíblia ela não só nos humilha, mas ela também tem resposta para a altivez do homem. Eu penso em Jesus e os embates teológicos que ele teve aqui com os intelectuais da sua época. E como Jesus sempre colocou aqueles homens contra a parede. Será que se nós estudássemos com afinco a palavra de Deus, obtivéssemos a sabedoria do alto, será que nós não teríamos melhores respostas para os cientistas, para os filósofos, para os teólogos liberais e para todas as pessoas que não têm compromisso algum com a palavra de Deus? Certamente teríamos, porque a Bíblia, ela destrói toda a altivez. Chegamos ao último tópico da nossa lição, a Bíblia nos torna humildes. Vamos pensar um pouco na carta de Tiago, onde nós chegamos à conclusão de que Deus aborrece a soberba, é o primeiro subtópico do nosso tópico 3. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, essa palavra aborrecer, né, ela muitas vezes significa odiar. Eu acredito que o pastor Douglas Batista, comentarista dessa lição, usa esta palavra, que Deus aborrece a soberba, a palavra aborrece no sentido de odeia. Então, é o mesmo que dizer que Deus odeia a soberba. É Tiago quem diz que Deus resiste aos soberbos, mas porém ele dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Imagine Deus resistindo a você. É uma guerra perdida certamente. Você não tem a menor chance, ninguém há que tenha a menor chance de lutar contra Deus. Deus aborrece a soberba, Deus resiste aos soberbos, Deus odeia a soberba. Soberba é orgulho, é nariz em pé, é altivez, né? Por isso que Tiago ele vai nos orientar a nos humilhar diante de Deus, porque assim ele vai nos exaltar. Tiago também diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas antes de resistir ao diabo, ele diz: sujeitai-vos a Deus, esteja debaixo do jugo do Senhor. Então, a carta de Tiago, ela é riquíssima para nos ensinar a humildade. E no segundo subtópico, nós percebemos Cristo Jesus como nosso maior exemplo de humildade. Existem muitos textos, muitas situações onde Jesus nos ensinou a humildade. Certo? Por exemplo, certa vez Jesus ele conta uma parábola e diz que não é para nós procurarmos os melhores assentos nas sinagogas, né? Ou numa festa, parece que numa festa, né? Eu vou deixar a referência aqui, você vai conferir, tá bom? Estou gravando o vídeo, depois eu vou editar, aí você confere aí, por favor. Mas eu acho que é numa festa. A gente não deve procurar o melhor assento, porque pode ser que alguém nos tire de lá e coloque alguém mais importante que nós. É melhor a gente procurar o último assento, porque é mais louvável que alguém nos veja no último assento e nos traga para mais próximo, para um lugar mais de honra, do que nós mesmos nos honrar. O que a gente vê hoje em dia é pessoas querendo ser honradas, procurando honrar a si mesmas. E é justamente o contrário que Jesus está ensinando. Jesus, no seu famoso Sermão da Montanha, Mateus 5,3, ele começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Algumas versões, no lugar de pobres de espírito, traz a palavra humildes de espírito. O pobre de espírito ou humilde de espírito é aquele que reconhece a sua miséria,
que sabe da sua incapacidade e percebe a sua total dependência de Deus. Essa é a pessoa humilde. Acontece que nos dias modernos a gente tem uma falsa impressão do que significa a palavra humildade. A gente procura interpretar a humildade como falta de dinheiro, como simplicidade. Olha, há ricos que são humildes e pobres que são soberbos. Embora eu concorde que o dinheiro tenda a levar as pessoas à soberba, mas essa não é uma regra, né? É o que normalmente acontece. Mas é possível e louvável alguém rico que seja humilde. Então, a humildade nada tem a ver com a riqueza em si. Ser humilde significa, nos termos bíblicos, entender a sua miséria. Não ter uma auto-opinião de si mesmo. Não ter uma auto-opinião de si mesmo. Não! Auto-opinião de si mesmo é até um pleonasmo, né? Ah, bom. Ter uma opinião elevada. Você pode até ter uma opinião de si mesmo, mas você não pode ter uma opinião elevada de si mesmo, porque isso vai tirar Deus do seu trono, metaforicamente, claro, porque Deus de lá não sai, né? E vai te colocar no lugar onde você não deve estar. Então a gente não tem que ter uma opinião elevada de si mesmo. Jesus, certa vez também, enquanto os discípulos discutiam sobre quem era o maior no reino dos céus, Mateus 18, ele vai pegar uma criança, vai colocar no meio e diz que se alguém quiser entrar no reino dos céus, precisa se humilhar como daquelas crianças. É bom que se saiba que nos tempos antigos, nem a mulher nem a criança eram tidos como pessoas importantes na sociedade. Jesus pega ali alguém que era tido como alguém humilde, alguém que não tinha valor. E a opinião que nós devemos ter de nós mesmos é de que somos alguém sem valor. O que é valoroso em nós é o Espírito de Deus e aquilo que Deus colocou dentro de nós. Isso é valoroso. Que Deus nos ama, se entregou por nós, isso é verdade. Mas que nós somos miseráveis também é verdade, dependemos da graça de Deus. Olha o texto principal que aponta para a humildade de Jesus, Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, eu vou ler para os irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ou que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, mesmo sendo Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não procurou grandeza, antes ele veio para servir, e não para ser servido. Ele esvazia-se de si mesmo, esse que é o sentido do versículo 7, quando diz que ele se aniquilou, ele se esvaziou, deixou, como diz aquele hino que eu gosto muito, deixou o esplendor da sua glória. E veio, como diz João, capítulo 1, versículo 14, ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus não usurpou ser igual a Deus. Por isso que nós também devemos ter esse mesmo sentimento de humildade. Ainda para a gente fechar esse ponto, há uma outra vez onde os discípulos parecem estar discutindo sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. E aí Jesus, na última ceia, olha que coisa, na última ceia eles estavam discutindo para ver quem seria o maior. Jesus pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés de cada um e diz que aquele que quiser ser o maior, que ele sirva, que ele seja o menor. Aliás, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, né? É um reino invertido. Ou melhor, este mundo é um reino invertido e o reino de Deus é um reino onde os padrões estão corretos. Aqui, no reino mundano, os primeiros são os primeiros, mas no reino de Deus os primeiros são os últimos. Aqui quem humilha, ele é exaltado, mas lá é quem exalta que é humilhado.
Então os padrões são diferentes. Jesus ele dá o exemplo para que nós não sejamos soberbos. E por fim, o nosso comentarista vai argumentar que a humildade é uma virtude cristã. Né? Já falamos disso. É uma qualidade cristã a humildade. Todo cristão ele precisa buscar a humildade. Naturalmente nós somos orgulhosos. É da nossa natureza o orgulho. Mas se nós buscarmos em Deus, buscar na palavra de Deus, humildade nós encontraremos. Nós veremos que a humildade, ela precede a honra. Me lembrei agora de Mardoqueu, né? Fizeram uma forca para ele. Mas ele não entrou na forca. Quem entrou foi o seu inimigo. Ele não procurou exaltação alguma. Humildemente levou a notícia para o rei de que tramavam contra a vida dele. Mas lá na frente Deus exaltou ele. Claro que você não vai ser humilde simplesmente para Deus te exaltar. Mas é uma consequência de que nós seremos exaltados. Não no sentido comum da palavra hoje, mas no sentido de que nós alcançaremos degraus maiores de santificação, de perfeição, de comunhão com Deus, ainda que neste mundo, ou na aparência mundana, nós não estejamos sendo exaltados. Mas, espiritualmente, assim, estamos e estaremos mais ainda se analisarmos a palavra de Deus e procurarmos praticá-la. Apenas ler, estudar não é suficiente. É preciso dar o terceiro passo e praticar a palavra de Deus. Portanto, o que nós vimos hoje é a Bíblia transforma pessoas. Você deve conhecer alguém, eu também conheço alguém, eu tenho as minhas experiências, provavelmente você tem as suas, de transformação pessoal através da palavra de Deus. A Bíblia é viva, eficaz porque ela é operante, ela atinge o centro do homem, onde ninguém pode chegar, onde palavra alguma pode chegar. Ela é apta para discernir, para trazer clareza a toda a impureza do nosso coração e a partir disso nós podemos consertar. A Bíblia também ela é capaz de destruir os conselhos deste mundo quando nós utilizamos as armas da nossa milícia da maneira correta. Nós destruímos as fortalezas do mal, destruímos as falácias, os argumentos falaciosos, argumentos falsos, e toda altivez é destruída. Por isso a Bíblia também, ela nos humilha, ela nos torna humilde, nos torna dependentes do Senhor, conscientes da nossa miséria, para que nós possamos galgar degraus espirituais maiores. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, eu tenho prazer em te responder se eu souber. Se eu não souber, eu pesquiso e procuro também te dar a resposta depois, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.